Bem-vindos aí, meus queridos, da nossa mentoria. Eu sou a pastora Nilda Helena Soares e a nossa aula hoje vai ser um pouquinho sobre liderança, ok? Vocês que são meus alunos já têm aprendido muitas coisas. Eu acho pertinente a gente estar falando bastante sobre a questão da liderança, até mesmo porque o líder, ele precisa de estar se preparando, condicionando a sua mente, se capacitando para ser um líder de excelência. Muitas das coisas que eu vou dizer hoje estão aqui no meu livro, vai sair meio de cabeça para baixo, né? Porque a câmera está frontal, mas o título é Liderança, uma missão que exige equilíbrio. Esse livro aqui, ele na verdade faz parte de um projeto meu desde 2002. Ele é somente um suporte para um simpósio que eu dou para lideranças, né? Tanto já líderes formados, pastores e aspirantes também à liderança. Então participam desse simpósio, as igrejas fazem esse convite e eu vou ministrar. Dura em torno aí de umas 3 horas, algumas um pouquinho mais, mas porque é muita interatividade, tem muita dinâmica, muita coisa bacana. Então, se você quiser ir na sua igreja, você pode pedir e a gente vai aí levando o livro e fazendo este simpósio Liderança, uma missão que exige equilíbrio, treinando os seus líderes, treinando aqueles futuros líderes para se tornarem de alta performance, ok? Então vamos falar hoje sobre liderança. E a primeira coisa que eu gostaria que você, aluno, já anotasse, sei que vocês estão aí ligadinhos, mas anotem os detalhes desta aula. Então, liderança, a primeira coisa que eu quero fazer é colocar uma definição. Então, vamos lá. É a arte de comandar pessoas e influenciar de forma positiva mentalidades e comportamentos. Eu procurei uma definição mais prática, bem tranquilinha, para ficar mais fácil de assimilar. Então, veja bem, a ênfase que eu quero dar em relação a isso são em algumas palavrinhas. Por exemplo, liderança é a arte. E quando se fala de arte, nós pensamos já na parte poética, vamos aí, na parte artística, na parte diferenciada, aquilo que encanta, aquilo que realmente motiva. Então, liderança é a arte. Então, primeiramente, tem que ter esta arte, esta formosura, essa beleza neste comando. E diz comandar pessoas, mas não somente comandar. E aí eu digo o seguinte, não é só ficar dando ordens, né? Comandar, dirigir, direcionar, influenciar de forma positiva tanto a mentalidade, a forma de pensar, a forma de agir, que vem aí os comportamentos, que é preciso de serem ajustados. Um líder, ele tem que ser um líder equilibrado. É exatamente a proposta do simpósio, né? Um líder equilibrado. Não dá para ser uma pessoa totalmente desequilibrada e ele está liderando pessoas, porque senão vai ser uma turma de desequilibrados, não é assim? Então nós precisamos de nos concentrar nisso aqui, nesta arte para comandar as pessoas. Então não pode ser de qualquer forma, de qualquer jeito. E aí já vem uma outra pergunta que muitas pessoas fazem para mim, eu já sinalizei aqui exatamente para eu não esquecer, que é uma pergunta bastante recorrente quando eu estou dando seminário, quando as pessoas querem saber um pouco mais, ou quando elas ligam para saber sobre lideranças, elas sempre fazem essas perguntas. Uma dessas perguntas como é que é essa coisa de liderança? A pessoa já nasce um líder? Ele já vem com essa vocação, com essa habilidade, ou ele pode ser treinado? Isso é aprendido. Então, nós queremos pontuar aqui, primeiramente eu quero pontuar algo muito importante. Tem aquelas pessoas que têm umas habilidades, umas qualificações inatas. O que significa isso? Ele nasce já com algumas características, algumas habilidades, algumas coisas que você nota que ele tem uma facilidade para fazer aquilo. Na liderança é assim. Então, muitas pessoas elas vêm já com esse feeling para liderar, com essa vontade, com essa disposição e muita facilidade. Ele se move com muita facilidade no quesito delegar, ajudar pessoas, treinar pessoas. Claro que todas essas habilidades e qualificações
Por mais que sejam inatas em algumas pessoas, elas também podem ser o quê? Desenvolvidas. Porque a pessoa está crua, né? Ela tem ali algumas coisas que ela consegue fazer com facilidade, mas se não for lapidada essa joia, não vai resultar em absolutamente nada. Pode meter os pés pelas mãos e todas essas habilidades e qualificações não vão adiantar de absolutamente nada. Então há uma necessidade sim de estar lapidando este líder, de estar treinando este líder. O treinamento é muito importante, o aprendizado, o líder, ele tem que aprender constantemente, ele tem que ser um estudioso da palavra, um estudioso de atualidades, ele tem que estar inteirado de todas as situações para que ele possa fazer um trabalho bem feito, um trabalho limpo. Então veja bem, essas habilidades que ele tem, como eu disse, elas podem ser aperfeiçoadas. Eu creio que a palavra que mais se encaixa é exatamente essa pessoa ser aperfeiçoada naquilo que ele já tem ali consigo, que ele já nasceu ali com aquilo em si, ele pode sim aperfeiçoar e se tornar um líder de excelência. Algumas outras coisinhas que eu anotei aqui, eu acho que não estou indo muito rápido não, né, alunos? Vou um pouco mais devagar. E vou citar para vocês uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Amorese. Bem, Amorese. E ele tem uma frase que eu acho maravilhosa para a liderança, que ele fala assim: o líder, ele conhece o alvo, conhece o caminho e está a caminho. Maravilhoso, né? Vou repetir. O líder conhece o alvo, conhece o caminho e está a caminho. Então não tem condições de um líder querer comandar pessoas se nem ele mesmo sabe onde ele quer chegar. Então é preciso que você aí que é um aspirante a líder, ou você que já exerce uma liderança e está aí se aperfeiçoando na sua liderança, é preciso que você entenda isso. Vai assimilando. Olha, nunca se ache bom demais. É um grande erro também. Às vezes as pessoas se acham bam, os melhores. E por mais que você não precise ficar com falsa modéstia, é aquele que sabe muitas coisas e fica se fazendo de coitado, de que não sabe nada, não é por aí. Né? Você precisa de saber suas habilidades, saber o seu valor, mas também, em contrapartida, você precisa de entender que tem sempre alguém que sabe mais. Então, você é um eterno aprendiz, um líder de verdade, ele é um eterno aprendiz, ele está sempre buscando novas fontes, novas oportunidades, agregando conhecimentos para ele cada vez mais ir se sobressaindo na sua liderança e o principal, essa liderança ser eficaz, porque não adianta nada, ter só título, isso não resolve. Hoje muitas pessoas têm título, às vezes tem ali um título de líder, mas será que é líder mesmo? Nas características que nós vamos ver aqui nesta aula, você vai poder dar ali aí uma estudada e uma observada em algumas coisas muito importantes, em alguns pontos que eles precisam ser definidos na vida de uma pessoa que é líder, ou ele pelo menos está aspirando. Ele precisa estar trabalhando esses pontos para ele se tornar um líder de excelência. Então, já que a gente sabe que nem todas as pessoas nascem já com características de liderança, com aquela força de liderança, com aquele comando, às vezes são pessoas mais retraídas, mas eu já disse que nós podemos aprender, podemos ser treinados. É só você pensar, quando se é criança, você precisa de entrar para uma escola para aprender as primeiras coisas. Você começa ali lá no maternal, lá no prézinho, você vai evoluindo, até aprender as primeiras letras, aprender a definir as cores, aprender a escrever seu nome, não é assim? Então, passo a passo, você não sabia, mas foi despertado em você algo, foi ensinado, você foi treinado. E assim vai, evoluindo cada vez mais. Então você entende que tudo gira em torno desta evolução, deste aprendizado e principalmente da disposição de querer conhecer, de querer aprender, de querer realmente fazer algo
que fará a grande diferença na vida das pessoas. E alguns líderes, eles não têm vontade de aprender. Alguns são muito acomodados, pararam no tempo, são acomodados, são pessoas que às vezes têm ali já o seu cargo e ele acha que aquilo ali tá bom, ele fica na mesmice, somente naquilo, ele não evolui, ele não dá um salto à frente, ele não procura aprender um pouco mais, ele está sempre ali naquela mesmice, ele é muito previsível. E o interessante hoje é que nós estamos procurando pessoas proativas, empresas procuram pessoas proativas, as pessoas que se antecipam, que ela faz um pouco mais, que ela vai além daquilo que são as expectativas. Hoje, um profissional proativo, ele é respeitado no mercado, ele é cobiçado no mercado, porque ele está sempre em movimento, né? E é o que o líder precisa sempre de ter em sua mente. Ele tem que estar em movimento, ele tem que estar buscando, ele não pode ser um conformado, ele tem que buscar mais e mais conhecimento para ele transmitir para os seus liderados, e o objetivo dele tem que ser que esses liderados fiquem muito bons, até melhores do que ele. O líder, neste ponto aí, também precisa de ser generoso, né? Ter essa tranquilidade para compartilhar. Outra pergunta que muito me é feita, e eu preciso de fazer aqui, abrir esse parênteses para poder te falar. Então, abre aspas aí, a pergunta. Mas todos os líderes compartilham? Porque eu conheço pessoas que parecem que escondem as coisas dos seus liderados. Fecha aspas. Então, abrindo esse parênteses aqui na nossa aula, é claro que a gente sabe que isso existe. Como eu mexo com as mentorias, estou sempre lidando com pessoas, conversando com pessoas, a gente percebe claramente que existe, sim, esse tipo de líder, que ele não compartilha as coisas, ou que ele não compartilha tudo, ou pelo menos muito conteúdo, muito aquilo que ele sabe. Ele está sempre deixando aquele liderado ali, dependendo dele. Isso não é nada bom, né? Porque se ele faltar por algum motivo, ele não tem quem o substitua à altura. Então ele precisa ser generoso, precisa compartilhar. Essa questão aí de não querer falar tudo só demonstra um medo que essa pessoa tem. Medo de alguém tomar o seu lugar, é uma insegurança, vamos colocar assim. Isso não é nada bom para uma pessoa que ele é um líder. Vamos ver mais outros tópicos aqui que eu coloquei para compartilhar com vocês. Vamos voltar um pouquinho aqui na fala do Amorese, sobre conhecer o alvo. Você que é líder, você sabe onde você quer chegar? Já pensou sobre isso? Já se definiu? Já sabe qual que é o seu projeto, a sua aspiração, aquilo que é o seu sonho, o seu anseio? Outra coisa que eu ouço muito quando eu pergunto: você sabe o que você quer fazer na sua liderança? Qual que é o seu chamado? Aquilo que bate mais forte em seu peito? Muitas e muitas vezes eu escuto sempre as pessoas se esquivando. Raríssimas exceções, alguém é claro comigo e diz assim: eu tenho desejo no meu coração de ser tal, por exemplo, ser um pastor. Eu tenho desejo no meu coração de ser um evangelista. O meu sonho é ser um missionário. Eu quero desenvolver essas habilidades, essas aptidões, eu quero aperfeiçoar. Muito difícil. Geralmente as pessoas ficam meio que assim tímidas em compartilhar isso. Não sei o que passa pela cabeça delas, de repente se esboçar aquilo, as pessoas podem julgá-la ou achar que é uma pretensão, mas eu quero dizer para você que o líder, ou aquele que é aspirante a uma liderança, ele precisa ser seguro. Ele não tem que se importar com as opiniões a seu respeito nesse quesito, né? Se eu falar, as pessoas vão ficar rindo de mim, ou vão achar que eu estou querendo demais, ou vão achar que o meu sonho é grande demais. Não. Você é um líder, ou você é um aspirante a líder, você precisa se definir. Você precisa saber qual que é o seu alvo.
que você quer? O que arde em seu coração? O que bate mais forte? Se você não tem essas respostas, fica bem complicado. Né? Que vida é essa sua, né? Uma vida apática, sem sonhos? Você precisa saber o que você faz e que você ama. E aí você investe com tudo naquilo que é a sua paixão. Um líder, ele tem que ser apaixonado por aquilo que ele faz. Então veja bem, conhecer o alvo. E depois disso, conhece o caminho. O que significa isso? Ele foi buscar fonte, foi buscar fontes, foi buscar conhecimento, ele foi buscar esclarecimentos, conteúdos. Isso a gente poderia colocar aí como caminhos. Ele foi buscando, ele foi trilhando para saber o que eu quero. Eu vou me aperfeiçoar nisso aqui. E ele começa então a andar. Ele estuda, ele faz um curso, ele busca o conhecimento, uma mentoria de quem sabe um pouco mais do que ele, ou sabe muito mais do que ele. Ele cola literalmente nessas pessoas, nos seus mestres, porque ele é ávido por aprender. Então ele vai o quê? Trilhando o caminho. Nessa trilha ele vai conhecendo os percalços, as dificuldades, ele pergunta. A interrogação é algo maravilhoso, porque ela te proporciona ter respostas. Então, aquela pessoa que está perguntando, ele está no caminho, está vendo ali as dificuldades, mas ele pergunta para o seu mentor. Ele quer saber o caminho das pedras, como é que ele faz, o que ele tem que fazer, qual atitude que ele deve tomar. Isso é louvável. Então, ele começa, então, no seu percurso a conhecer bem o caminho. Ele tem um alvo e ele vai nesse caminho conhecendo bem este caminho. E aí diz que ele está a caminho, né? Então ele vai e faz quantas voltas, idas e voltas forem necessárias, né? E ele então vai ter ali uma noção daquilo que ele quer e o que ele vai passar para os seus liderados. Então, quando ele entrar mesmo de cabeça no seu sonho, dessa sua liderança, a sua liderança vai ser diferenciada. Ele vai fazer acontecer. E quando ele for chamar os seus liderados para estarem com ele nesse sonho, eles vão se sentir o quê? Seguros, porque ele já tem um percurso trilhado e ele então vai conduzi-los. Ele tem um alvo e ele vai conduzi-los, porque ele já está a caminho há bastante tempo. Desde o período que ele estava ali buscando e se aperfeiçoando para exercer uma liderança equilibrada e de excelência, ok? Então é preciso que você pense bastante sobre isso, anote isso aí, porque se você tiver alguma pergunta depois eu vou te responder. Então, algumas coisas que nós precisamos também de considerar. Outra pergunta que costumam me fazer, principalmente no simpósio, porque eu falo sobre isso lá. Quando eu começo a dar essa primeira pincelada, e é claro que ela precisa de deixar neles um ponto de interrogação, exatamente para instigá-los a perguntar, geralmente vem. Eu falo, e aí? Qual que é mais interessante? O que é que vocês têm, por exemplo, aqui na igreja? Os ministérios. Tem um grupo de dança, tem um grupo de teatro, tem um grupo disso, um grupo daquilo. Eu deixo as pessoas falarem. E depois eu falo, e como é que é o trabalho de vocês em equipe? Como que funciona isso? E aí eu pergunto um pouco mais e vou puxando aí essa meada, né? Porque eu preciso de entender. A maioria das pessoas, elas não sabem a diferença de um grupo para uma equipe. Infelizmente. Então, já se habituou no nosso meio evangélico a taxar tudo como grupo. O grupo disso, o grupo daquilo, o grupo daquilo. Então, as pessoas, de repente, elas começam a viver nesse mundinho de grupo. E elas não conseguem considerar, não param para considerar o que é, então, a equipe. Então, eu quero explicar um pouquinho sobre a diferença do grupo para a equipe, né? Então, o grupo. O que diferencia o grupo, então, da equipe ou vice-versa, né? Veja bem, se você quiser anotar, pegue aí a sua caneta e já anote. No grupo, não existe atitude de colaboração mútua. Talvez, falando assim, você fala, como que não existe? Não existe. Vou te dar um exemplo de grupo.
Você sai da sua casa, só ou acompanhado, tanto faz, e vai, por exemplo, ao cinema. Vai assistir um filme, escolhe lá um filme do seu gosto e entra para a sala de cinema, juntamente com várias outras pessoas que você nunca viu, não conhece, e todos entram no mesmo espaço, assentam-se ali, às vezes até do lado de um desconhecido, para assistir um filme que você escolheu, e coincidentemente ele teve o mesmo gosto, escolheu também aquele, está lá sentado e assiste. Vocês podem rir durante a exibição do filme, pode fazer comentário, enfim, pode se alegrar, pode chorar, ter vários tipos de emoções, mas ali você está concentrado com mais um grupo de pessoas que você nunca viu para assistir um filme. Terminou a exibição daquela película, todos vão embora. Se você não conhece ninguém, foi no cinema sozinho, você sai dali, pega suas coisas e vai embora. Cada um para o seu lado. Sem contato, sem falar nada, sem relacionamento. Sai e vai embora. Era um grupo que estava ali, por um momento, assistindo um filme, somente. E a equipe? Eu gosto muito de dar o exemplo das Olimpíadas, que eu acho que é o que mais dá para ilustrar bem o que é o trabalho em equipe. Por exemplo, nas provas de revezamento. Ali dá para você ver o que é um trabalho em equipe. Ao contrário do grupo, que não existe atitude de colaboração mútua, no trabalho em equipe, essa atitude ela é visível, ela precisa existir. Essa luta de todos por um objetivo em comum, a vitória. Então, quem vai revezar, quer seja no nado, quer seja naquelas provas de corrida e etc., tem que se empenhar, tem que se dedicar, tem que aprender os movimentos do outro, tem que estar juntos, eles têm que estar totalmente sincronizados, porque senão não ganha a medalha. Então, a diferença é essa, a equipe, ela tem colaboração mútua, porque ela está lutando por um mesmo objetivo. Ela tem o mesmo objetivo, o mesmo alvo. E todos juntos ali se unem, e aí agora entra a união para que conquistem todos juntos aquilo que é o objetivo. Então não é algo que não tem uma colaboração mútua. Na equipe é necessário haver a colaboração mútua, porque senão não existe a vitória, senão fracassa. Então se todos não estiverem na mesma visão, se todos não estiverem envolvidos totalmente querendo a mesma coisa, não funciona. Então você está vendo a diferença? Por isso que eu prefiro muito mais a palavra equipe. Porque quando se fala em equipe, você já imagina aí nas Olimpíadas, todos juntos lutando por um mesmo ideal, vitória. Então vamos lá. Eu quero falar sobre autoridade. Autoridade. Eu vou já para outro tópico, mas eu quero pegar autoridade, porque isso é muito confundido também. Mais experiências das minhas mentorias. Muito discutido sobre autoridade e autoritarismo, que são palavras bem parecidas, mas que a atitude é totalmente diferente, né? Então, uma pessoa que tem autoridade, ele tem o quê? Firmeza para colocar algo, mas ele não precisa ser grosseiro. Ele não precisa ser uma pessoa mal educada. Ele não precisa impor. Ele não precisa coagir. Ele não precisa gritar com as pessoas para conseguir aquilo que é o seu objetivo. Então, nós entendemos que a autoridade, ela é então o quê? Conquistada. Você conquista dia após dia em um relacionamento com seus liderados e eles viram uma equipe, viram seus apoiadores e aí vocês lutam pelo mesmo ideal, pelo mesmo sonho. Vocês trabalham juntos em equipe para uma conquista que vai fazer bem para todos, que vai ser bom para todos. Então aí vem agora essa autoridade, porque o líder ele precisa de delegar funções, ele precisa de falar com as pessoas, você faz isso, faz aquilo, e ele precisa de conhecer muito bem o perfil dos seus liderados. Um líder que ele não conhece o perfil de cada pessoa fica complicado. Como você sabe, eu sou psicanalista, né, já trabalho com essa área aí de conhecer pessoas,
de ler pessoas, vamos colocar assim, né? No modo que faça com que você entenda, mas cada vez mais eu quero me aperfeiçoar nisso. Então, no início do ano eu fiz aí um curso. Início do ano. Fiz um curso sobre análise comportamental. Chama analista profiler, né? Que é um analista de perfil comportamental. Então, é uma forma de agregar tudo aquilo que eu já tenho, é uma ferramenta a mais, né? Fiz outros cursos anteriores, como coach, como PNL, que é programação neurolinguística. Aí fiz a programação neurolinguística novamente, só que agora de alta performance, e depois fiz o analista de perfil comportamental. Por quê? Para conhecer mais as pessoas, para saber o perfil de cada pessoa, para ele se encaixar perfeitamente em determinada área. Porque não adianta você colocar uma pessoa que ele não se identifica com determinada área. É por isso que a gente precisa ir trabalhando com essa pessoa, estar junto dessas pessoas para conhecer o perfil, saber onde elas vão funcionar muito bem, onde elas vão trabalhar com gosto, com alegria, com prazer, né? Elas vão trabalhar com excelência. Então, posso até colocar aí, elas vão mais do que somente funcionar. Elas vão amar aquilo que elas estão fazendo, vão se apaixonar e vão se esmerar para fazer aquilo da melhor maneira possível. Então, você que é líder ou aspirante, precisa conhecer pessoas, precisa entender as pessoas, procurar o máximo possível se aproximar dos seus liderados e conhecer os seus perfis, para que você possa delegar as funções com mais tranquilidade, sabendo que vai funcionar, ok? Vai dar tudo certo. Vamos continuar um pouquinho mais e eu quero falar sobre entusiasmo. Eu gosto muito dessa palavrinha. A palavra entusiasmo vem do grego, muitos de vocês sabem, mas eu não quero entrar nesse mérito. O que é uma pessoa, então, entusiasmada? É aquela pessoa que ela consegue chegar no ambiente e contagiar. O entusiasmado, ele é contagiante. O entusiasmado, ele é bem disposto. Um entusiasmado, ele é otimista. Ele chega e ele já começa a contagiar as pessoas com este otimismo. Ele sempre vê uma solução. Não existem aquelas pessoas que para cada solução ele vê um problema? O entusiasmado já é o contrário. Todos os problemas que vêm, ele sempre tem uma luz, ele sempre está otimista, ele sempre acredita em dias melhores. O líder que ele não é entusiasmado, mas ao contrário, ele é apático, ele é pessimista, ele está sempre olhando o pior lado, ele é fadado ao fracasso, né? Não significa que esse líder vai ser tolo, ou seja, não pensar em todas as possibilidades, inclusive de fracassos. Isso aí é coerência, isso aí é bom senso. Ele precisa sim pesar os prós e os contras. Isso aí é o normal quando ele está organizando alguma coisa, mas ele está sempre otimista, sempre pensando que vai dar certo. Por quê? Porque ele é apaixonado pela visão, ele é apaixonado por aquilo que ele está fazendo. E quando você é apaixonado por aquilo que você faz, suas ideias, seus pensamentos, os seus sonhos são sempre os melhores. Vai dar certo, que vai dar certo. Então é por aí. Outra coisa em cima aí dessa autoridade conquistada, desse entusiasmo, que andam bem aliançados, tem agora dois tipos que eu poderia chamar de liderança. Eu coloquei dois tipos para ficar mais fácil aqui da gente lidar, e é o que mais está em voga ultimamente, principalmente no âmbito business, né? Que é do mercado, de trabalho, etc. Então eu quis colocar para chamar você para esse contexto. Então olha bem, a liderança emocional e relacional. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas antigamente, muito tempo atrás, digamos assim, né, alguns anos atrás, uma liderança emocional e relacional, ela era mal vista. As pessoas não gostavam muito. O que significa isso? O líder, ele não se relacionava com seus liderados naquele ponto mais estreito do relacionamento, de uma amizade mesmo, de compartilhar alguma coisa, de demonstrar algo.
Não, ele era aquele com a característica de chefe, mais durão, mais taciturno, né, que nunca cedia. Então, assim, não tinha um relacionamento. O relacionamento era o quê? Se fosse um patrão, era o patrão e o empregado, sem muita coisa. Não compartilhava, não falava nada, era aquela pessoa de poucas palavras. Exatamente porque o pensamento era que isso fazia com que as pessoas respeitassem a sua autoridade. Então, mantenha a distância, era assim. E a liderança emocional, que era aquela que era proibido demonstrar sentimentos. As pessoas então não demonstravam, elas eram duras, por mais que estivessem sofrendo, por mais que de repente uma empresa estivesse aí falindo, passando por dificuldades, essa pessoa ela não compartilhava. E ela se mantinha ali durona, para não demonstrar para ninguém algo que poderia ser considerado como uma fraqueza. Então segurava firme ali e pronto. Mas o tempo passou, as coisas mudaram e hoje é muito bem vista uma liderança conquistada também neste âmbito emocional e relacional. Porque somos pessoas, somos seres humanos com emoções, com sentimentos, com dores, com frustrações, né? Não é só uma máquina ali de vender, uma máquina de ter sucesso, uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de conduzir pessoas. Não. É um ser humano com sentimentos. Então, tudo bem se emocionar, tudo bem você colocar um pouco de si, mostrar um pouco de você, se descortinar para os seus liderados. Isso vai criar entre eles uma empatia. Eles vão ver que você é gente como a gente, né? Assim, poxa, temos coisas em comum. Pensei que era super-homem, super-mulher. Nossa, aquela casca, né? E não é assim. Então você começa a ter o quê? Empatia com seus liderados, mantendo, claro, a distância de segurança. Isso aí é questão de bom senso. Em outra aula, ou até pessoalmente, nós podemos falar sobre isso, sobre essa distância de segurança, ok? Mas pode sim ter um relacionamento de amizade, de carinho, de respeito mútuo. É uma coisa hoje muito bem vista e que está provado que com certeza dá mais certo, faz mais sucesso, tem mais condições de dar bons frutos quando este relacionamento do líder com seu liderado é dessa forma, mais compassiva, mais tranquila, tem um bom relacionamento, ok? Aí, por último, eu quero pegar num tópico aqui que é importante demais: as qualidades do líder. Então, eu vou colocar primeiro a questão aqui, antes de entrar nessa lista que você vai anotar aí, mas eu quero pegar, por exemplo, no nosso contexto de cristãos, de evangélicos, né? Então, a primeira coisa que você ouve sempre é a questão do ser um servo, de servir, né? A sua diaconia, ou seja, você disposto a servir as pessoas. O grande exemplo de Jesus, né? Servia as pessoas, mesmo ele sendo o maior, mas ele era o servo. Então, a primeira coisa, se o líder ele não é um servo, ele não está disposto a servir, ele é egoísta, ele só pensa em si mesmo, ele não serve para ser um líder. Ele vai ser um chefe, qualquer outra coisa, mas um líder é bem complicado ele ser, não vai ser. A não ser que ele mude de atitude. Ele precisa ser um servo, ele não pode ser egoísta. Ele tem que estar sempre disposto o quê? A servir, a se doar um pouco mais, a ajudar as pessoas a estender as mãos, a estar junto, a conhecer o estado de cada um dos seus liderados, a compartilhar, a ver no que ele pode ajudar, no que ele pode servir. Um líder, ele não pode se esconder, ficar apático. Como é que ele é um líder, mas ele não está na frente da batalha? Ele não está na frente quando os problemas chegam. Ele é um líder, então? Se ele se encolhe, se ele se esconde? Não, né? Ninguém não vai respeitar uma liderança que só fica retroagindo, só retrocedendo, que não tem coragem de enfrentar as coisas. Aí já cai no descrédito, porque as pessoas não se sentem o quê? Seguras. Não serve. Está sempre na dele. Então, não. Essa liderança que realmente funciona, que realmente é eficaz, ela participa.
ela se coloca ali, juntamente com seus liderados. Ela oferece ajuda, ela estende as mãos, ela compartilha, ela é generosa, ok? Então vamos agora naquelas qualidades desse líder que precisam ser aqui pontuadas uma a uma. A primeira é ética. Isso aí não precisa nem da gente falar, né? Ética da moral e dos bons costumes. A ética que rege toda a nossa sociedade, né? Você não vai querer uma pessoa sem ética para poder te liderar. Uma pessoa que ela não preza pela moral, que não preza pelos bons costumes, por aquilo que é certo. Ninguém quer. Então esse líder, ele precisa ser ético. Outra coisa, ter iniciativa. Lembra que agora mesmo eu falei sobre a questão do ser servo? Quer ser generoso, quer chegar junto, saber se pode ajudar em alguma coisa, se pode servir e não se esconder. Pois é, aqui entra agora a iniciativa. Qual que é o grau de sua iniciativa? Você tem tido essa iniciativa ou você é uma pessoa que fica mais escondido? Eu conheço muitas pessoas que também me fazem essa pergunta. Ah, mas eu sou mais na minha. Poxa, você é um líder? Muito difícil você poder permanecer nessa linha, de ficar na sua. O seu liderado está esperando algo de você. Ele está esperando uma palavra, ele está esperando que você pergunte como ele está esperando que você dê um telefonema, ele está esperando que você mande uma mensagem, ele está esperando você perguntar se ele precisa de alguma coisa. Por quê? Não é uma parceria? Lembra que eu falei antes sobre a equipe? Lutam pelo mesmo ideal. Então, como é que faz? O líder fica para um lado, o liderado para o outro, e ninguém se fala, e só chega para tratar de assuntos formais e resolver conflitos? Não é por aí. Então, ele tem que ter essa iniciativa em todos os sentidos. Iniciativa no convívio com as pessoas, e iniciativa também no trabalho, no labor. E aí entra a questão do servo mais uma vez. Ele tem que ter iniciativa, né? Então, vai acontecer alguma coisa, o líder é o primeiro. Qual foi o grande erro de Davi quando ele caiu em adultério? O grande erro dele foi que diz lá na palavra que na época que todos os reis saíam para a guerra, o que Davi estava fazendo? Estava no palácio, tranquilaço, descansando. Quando ele tinha que estar o quê? Na frente da batalha com seus liderados. E ele ficou em casa. Ele não foi para a frente da batalha. E aí a mente vazia, oficina do diabo, ele olhou lá do seu terraço, viu uma mulher, cobiçou e pronto, você já sabe o que aconteceu. Mas veja bem, ele era o líder da nação. Ele era a pessoa que deveria estar se colocando ali à disposição para servir, ter iniciativa, o liderado. Ele quer ver isso aí. Ele quer ver o líder tomando a frente. Aí a gente pode até falar aquela frasezinha, né, muito comum nas redes sociais. Você tá com medo? Vai com medo, mas vai. Então é por aí. O seu liderado, ele quer ver esse líder de pulso, esse líder que vai para frente, esse líder que mesmo ele tendo limitações, mas ele tá ali. De repente ele não é aquela pessoa que vai lá para a batalha lutar. E aí veja bem, lembra de Moisés? Moisés, ele, na época que teve aquela guerra, que a gente gosta muito de citar aí, de novo, né, com os povos inimigos, que precisou de Arão e Ur levantar os seus braços. Ele estava o quê? Assentado. Ele já não estava em condições de lutar, né? Quantos anos? 40 anos namorando lá em Midian, né? Depois voltou, ou seja, estava acostumado a lidar agora era com ovelhas, não mais com espada, com nada daquilo. Ele não era mais o guerreiro de outrora, não era mais a sua praia, vamos colocar assim. Agora ali ele estava como libertador do povo, então não tinha mais a perícia para poder estar lutando. Então a questão dele era o quê? Orar, lutar. Mas tinha um povo que estava na guerra. O povo estava lutando. Agora veja bem, você não acha que seria muito estranho se o povo de Israel todinho estivesse lutando na guerra e o Moisés tivesse ficado escondidinho lá dentro da sua casa? Você não ia achar um pouco estranho? Gente, mas eu não estou vendo Moisés nem ali para interceder, para pedir ao Deus de Israel por nós. Onde é que ele está? Será que ele está orando na casa dele?
escondido, não, estava em campo aberto, era guerra. E o líder, ele era o alvo. Se eles pegassem o Moisés, já era. E o que que ele fez? Foi para um determinado lugar e é como se ele dissesse assim, ó, eu não tenho perícia, talvez nem força, nem vigor para lutar, para pegar uma espada, para pegar uma arma e para guerrear. Vou morrer se eu tentar fazer isso, mas eu sei uma arma que eu tenho que eu posso usar, falar com Deus. Então eu vou ficar ali, num determinado lugar. Naturalmente foi num lugar mais alto, né, enquanto a guerra estava rolando lá embaixo, e ele ali, ó, intercedendo. Mas o que tinha ali? Presença. Presença. Então o líder, ele tem que ter o quê? Presença. Ninguém quer um liderado que não tem presença. Ninguém quer um líder que não tem presença. Um liderado não quer um líder que não tem presença. Então tem que ter presença. Ele pode, estava ali, ele não conseguia lutar não, mas eu estou aqui para orar, estou aqui para interceder. Então vocês precisam de entender isso. As pessoas querem isso no líder, iniciativa. Ele não pode ficar como Davi, apático, então, enquanto as coisas estão acontecendo, ok? Então o líder eficaz, ele toma a frente. Toma a frente, não importa como que está a situação, mesmo que ele não consiga fazer muito, mas o pouco que ele fizer, ele está fazendo a diferença. Os seus liderados estão vendo o que ele está fazendo. A outra coisa, flexibilidade. O que a gente vê e pensa sobre flexibilidade? Quando você fala assim, flexibilidade, você já até imagina alguém o quê? Maleável, flexível, alguém que ele está disposto a escutar, que ele conversa, que ele toma opinião, que ele toma conselhos. E a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre os conselhos, sobre a multidão de conselhos. Você tem que ouvir para você adquirir cada vez mais sabedoria. Conselhos de sábios, viu, gente? Não é de qualquer pessoa, não. De sábios. A multidão de conselhos é a sabedoria. De pessoas que são maduras para poder estar ali se aconselhando, para você estar se aconselhando, trocando ideias ali, orando junto, enfim. Mas o líder ele tem que ter flexibilidade, ser flexível. Se ele for um intransigente, que só a palavra dele equivale, se ele emburra à toa, se ninguém não pode falar nada que se desagradou, ele se contrariou, ele já demonstra e quebra o pau, não, ainda não aprendeu o que é ser líder. Então o líder ele é flexível, ele está disposto a ouvir, ele vai orar, vai considerar tudo aquilo que lhe foi falado, ele não age precipitadamente. Ele vai consultar a Deus para depois tomar a melhor decisão. E de repente a melhor decisão é de uma opinião que ele ouviu de outra pessoa, mas que estava cheia de Jesus, cheia de Deus e que foi a coisa certa e que se encaixou perfeitamente com a missão. Lembra do trabalho de equipe? Todos lutando pelo mesmo propósito. Então ele tem que ser flexível. Outra coisa, tem que ter responsabilidade. Quem que é um líder irresponsável? Um líder que não cumpre seus compromissos? Um líder que ele promete, mas não cumpre? Ele fala que vai, mas ele não vai? Ninguém quer. Responsabilidade com seus negócios, responsabilidade com as suas finanças, responsabilidade com as pessoas, responsabilidade com a palavra empenhada. Um líder responsável em todos os sentidos. Um líder que preserva. A outra coisa, determinação. Fundamental. Eu disse sobre conhecer o caminho e estar a caminho, né? Então, veja bem, tem que ter determinação, porque o caminho, ele não é só flores, o caminho, aliás, ele nem, quase nunca tem só flores, né? Você vai encontrar pedras, você vai encontrar, por mais que o lugar seja legal, seja bonito e tudo, mas sempre tem uma pedra no meio do caminho, né? Você vai encontrar pedras, essas são as dificuldades. Se você não tiver garra e determinação naquilo que você for falar, e garra é a próxima qualidade, você não consegue. Porque determinação é isso que eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu estou determinado, eu estou empenhado em conseguir realizar e cumprir com esse meu objetivo. E eu tenho garra, aquela vontade, aquela coragem para ir e fazer acontecer. Ninguém quer líder frouxo, ninguém quer líder medroso, todo mundo quer alguém determinado, porque ele empolga os demais. Lembra que eu falei sobre o entusiasmo? O otimismo. A pessoa empolgante que consegue contagiar outras pessoas com seu entusiasmo. Então vamos lá. A outra coisa, dinamismo. A pessoa dinâmica. Uma pessoa dinâmica, ela é uma pessoa de bom senso, ela é ponderada, ela é estratégica, ela pensa
e ela organiza suas ideias, ela organiza as coisas, ela tem ali tudo certo, tudo encaixadinho, ela pensa sobre aquilo, ela passa horas fazendo o seu planejamento para dinamizar, para deixar tudo o mais perfeito possível e prático para a realização. Então o líder, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser aquele que ele passa para os seus liderados confiança. O dinamismo, ele está muito ligado a isso também, a pessoa dinâmica, ela passa para as pessoas confiança, as pessoas abraçam a sua visão, por quê? Porque sentem confiança. Esse líder é dinâmico, esse líder faz acontecer, esse líder realmente, ele é capaz, né? E aí a gente, nesse dinamismo, a gente pode até entrar numa área que vai ser de uma outra aula nossa, mas só para dar uma pinceladinha, você já anota aí que depois nós vamos falar sobre isso, sobre a questão dos pastores e dos pastores de pastores, que são na Bíblia chamados de